Isso aí, pessoal. Então, vamos aprender agora sobre software timers, tá? Então, um recurso bem interessante para a gente temporizar, né? A gente trabalhou bastante aí com task delay, né? Deixava a tarefa bloqueada por um tempo e depois, né, voltava a executar. Agora não, a gente vai conseguir agendar, né? Fazer o agendamento e também fazer um timer aí periódico, tá? Vamos dar uma olhada aqui então na apresentação, inicialmente. Então, temos aqui nosso quinto assunto aí, nossa quinta aula, né? Então nós vamos entender o funcionamento aí dos software timers, certo? Então, os software timers eles são usados para agendar a execução de uma função, tá? Então a gente pode agendar algo no tempo futuro, tá? Ou se você quiser fazer algo que fique repetindo, né, numa frequência definida, isso é bem interessante para a gente fazer aqui dentro do RTOS, tá? A gente, né, quando, né, dá o tempo ali, a gente pode, né, na verdade vai ser executada uma função aí de callback, tá, onde a gente vai fazer a ação correspondente ali, né, àquela temporização, certo? E os software times eles são implementados aí, estão sob o controle do FreeRTOS, tá? Assim como as outras estruturas que a gente trabalhou, tá joia? A gente não vai precisar de um suporte de hardware, tá? A não ser a base de tempo, né, que já é intrínseca aí do RTOS, né, o TIC. Então a gente vai poder fazer esses temporizadores aí por software, tá? Ou contadores aí de uma forma bem bacana. Então, é um recurso opcional, você também pode habilitar ou não, tá? Dependendo da sua aplicação, se você vai usar ou não, tá? Então, para habilitar, você vai lá no freeRTOS config.h e no código você também tem que incluir o timers.c, tá joia? Então, a gente tem aqui que habilitar o config use timers, certo? Assim como as tarefas, né, o timer ele usa uma estrutura aí similar às tarefas, então ele tem uma prioridade. Então, dependendo do funcionamento do seu sistema, né, é interessante até você ajustar essa prioridade. Você pode configurar isso também. E dependendo também, né, da quantidade de timers, quantos timers estão sendo executados, pode ser que o tamanho da stack que foi configurado ali para esse timer não seja interessante. Então, a gente pode ajustar também, tá? No nosso caso aqui, a gente vai habilitar e vai usar o default mesmo, tá? Mas é importante você saber que há essa possibilidade de você configurar esses ajustes aí, tanto do tamanho da fila, que é para comunicação, e também da stack. Então, assim como a gente usa, né, os timers por hardware, né, para quem está acostumado a programar em bare metal, conhece bastante aí, né, o uso de timers, né? A gente vai habilitar o timer, vai deixar ele executando em segundo plano, e aí quando acontecer, né, o tempo, ele vai gerar um evento ali para a gente, tá joia? Então, o software time ele vai usar o TIC, né, do sistema, do FreeRTOS, e não de um hardware específico. Então a gente não vai precisar, né, como a gente faz lá em Bare Metal, né, configurar o timer e aí configurar a interrupção e ver como que a gente vai tratar isso. Aqui não, a gente vai fazer a configuração inicial, startar esse timer e ele passa a ser executado ali pelo próprio RTOS, tá joia? Então, assim como a gente falou ali atrás, né, ele usa uma estrutura como se fosse uma tarefa executando ali. A gente não vai ter acesso, né, a essa tarefa, mas se você olhar lá na estrutura que foi implementado o timer, você vai ver que ele é uma estrutura similar a uma tarefa, tá joia? E existe essa tarefa, né, que faz o controle, chamada time service ou daemon task, que faz toda essa comunicação. Então, os próprios recursos ali que a gente aprendeu, né, para usar ali no FreeRTOS, né, as filas, né, e outros recursos ali, né, do RTOS são usados para fazer nessa sincronização e comunicação dessa task aí responsável pelo timer. Tá joia? Então, a gente tem algumas vantagens no uso aí de software timers. Então, não precisa de suporte do hardware, tá? Então, a gente vai deixar o controle aí todo pelo FreeRTOS, certo? Lógico, a gente não vai conseguir, né, ter uma precisão menor do que o TIC do sistema, tá? No caso aqui, trabalhando com o SP32 na configuração que a gente está trabalhando aqui, a gente tem o TIC de 1 milissegundo. Então, esse é o nosso tempo mínimo aí para trabalhar. Mas só que é bem flexível, né, para a gente usar, né? Então a gente vai precisar suporte de timer, a gente pode criar diversos timers, né? Então, como é por software, né, a gente vai fazer instância de diversos timers para a gente trabalhar conforme a nossa necessidade. Lógico que tem a limitação aí da memória, tá? A implementação é bem fácil, a gente vai ver a API, vai ver que é bem tranquila, né?
Porém, né, tem algumas desvantagens. Então, ó, você pode ter latência, né? Então, vai funcionar aí de acordo com a prioridade. Então, por isso que eu falei em relação ao ajuste ali da prioridade. Se você deixar a prioridade do timer, né, uma prioridade mais alta, teoricamente ele vai ser atendido primeiro. Mas se você deixar outras tarefas mais altas e a do timer menor, isso pode ter uma latência que vai ser variável aí conforme o schedule, tá? Você pode perder comandos, né? Então, já que a gente trabalha com filas, né? E a fila pode estar cheia, enfim. Se a gente tiver uma conversa ali, um uso excessivo de timers, né? A gente pode perder alguns comandos, tá? Então tem que tomar cuidado. E aí você ajusta o tamanho da fila. Então tem que fazer um balanço aí, né? De se você vai usar o timer e o tamanho da fila, né? Porque a gente vai usar aqui vai ser tranquilo, mas à medida que o sistema vai aumentando, é importante você estar analisando essa estrutura e o consumo dela. A gente aqui no caso, então, tem a limitação aí de 1 kHz, já que é o nosso tempo aí base do sistema, certo? Para trabalhar com software time, a gente tem dois modos de operação, certo? Então, one shot, então a gente agenda uma execução para um tempo, aconteceu, pronto, é isso, tá? Se a gente quiser que aconteça novamente, a gente vai ter que agendar novamente, né? Então, vai ter que ir lá no código agendar. E o auto reload, que você agenda e aí quando ele executar, né, der o tempo, ele automaticamente já reagenda a próxima, então ele fica de forma cíclica, né? Então, por exemplo, vamos colocar o exemplo aqui, eu quero piscar o LED a cada 1 segundo, então eu agendo, né, um timer auto reload de um segundo e ele vai, né, ficar automaticamente, então não preciso ficar toda hora recarregando e inicializando o timer, tá? São dois modos, então essa flexibilidade aí, dependendo da sua aplicação, cada um vai atender aí em uma necessidade, tá joia? Então essa tarefa aí, né, que roda por trás para controlar, né, o nosso timer, né, os temporizadores, ela inicia automaticamente, tá? Então junto com o schedule ela já vai estar sendo executada e aí conforme os comandos, né, então se a gente colocar para iniciar, ela vai começar a contar, enfim, e ela vai fazer todo esse gerenciamento aí do time. Então ela vai receber, executar comandos, né, que quando acontecem, né, das tarefas, mandarem comandos, ou também quando é para gerar o callback e tal, tudo isso é gerenciado por essa função que roda por trás, a gente não precisa ficar manipulando ela, tá? Então, assim como eu falei, funciona igual uma tarefa do RTOS, diferente que a gente não vai implementar nada, né? Ela já está feita e pronta para a gente usar. Beleza? Então, quando, né, a gente está trabalhando aí com um timer, né? Então a gente vai lá, dá um timer reset, a gente tem uma fila que aí vai e conversa com aquela tarefa responsável ali para o controle do timer. Para a gente, né, a nossa aplicação, a gente vai ter o controle aqui, né, quando a gente quer iniciar, quando a gente quer dar um reset, parar, enfim. E aqui essa tarefa é responsável por realmente controlar o timer, né? Então essa fila que a gente também não precisa criar, ela já é criada quando a gente vai trabalhar com timer, né? A gente já vai, né, só mandar o comando, ela já vai se encarregar de fazer toda essa comunicação e toda a parte de controle aqui pra gente, tá joia? Mas é importante a gente saber que tem algo aqui por trás controlando e esse é o processo que ela usa, certo? Então, vamos olhar aqui um fluxo, né? Então, a gente tem o timer, né, aqui na task 1, a gente iniciou o timer e aí essa tarefa aqui de controle do timer está rodando por trás. Passou lá o tempo, né, do timer, ela vai chamar sozinha. E aí, por exemplo, aqui ó, teve uma outra, né, chamada aqui, enfim. Então isso a gente vai chamando nas nossas tarefas e por trás a tarefa, né, ela fica controlando, vai entrar no estado de bloqueio, tal, conforme o schedule vai chamando, sem a gente precisar estar atuando nela. Ela já faz isso pra gente, tá joia? Então aqui outro exemplo, né, a gente iniciou o timer aqui no T2, certo? Aí no T3, né, vamos olhar aqui T3, timer start, certo? Retornou. Então a gente inicializou aqui. E aí o que aconteceu? Ela foi, né, começada aqui, né, entrou no estado de bloqueio. No estado de bloqueio somente quando voltou aqui a task saiu. Então isso aconteceu porque a gente tem uma prioridade menor para essa tarefa aqui. Nessa tarefa do Diamond Task está melhor do que a prioridade dessa tarefa Task 1. Então ela só passou, né, o schedule para ela. Então isso que é a questão da latência, que pode variar, certo?
Então, você tem que tomar cuidado com isso. Então, dependendo do que você está fazendo, você pode ter essa latência, não vai influenciar, mas dependendo do que você está fazendo, isso pode influenciar bastante no seu sistema. Então, você vai ter que controlar lá no configurar a prioridade dessa task do timer para ser maior, para que tenha preempção e aí ela passe a diminuir essa latência. Beleza? Então, para a gente trabalhar com timer, né, a gente vai então incluir timers.h. A gente tem uma função, né, timer handle underline t, xtimer create, e aqui os seus parâmetros, tá? Então, aqui eu vou falar os parâmetros olhando aqui o exemplo, porque a gente já tem um comentário aqui de cada um. Então, determinada aplicação, foi criado aqui o xtimer, né, que é o padrão que eles usaram, xtimers, e aí foi atribuído a criação aqui desse timer. O que ele foi passado aqui? Um nome, né? Assim como a gente cria na tarefa, a gente passa o nome numa string, certo? Então você pode identificar. Como a gente pode criar vários timers, né? A gente pode ter essa identificação para depois um processo de depuração, né? Analisar melhor, certo? A gente passa qual o tempo que a gente quer desse timer. Então aqui nesse caso aqui foi passado em 100 milissegundos, certo? E ele quer que esse timer seja do tipo auto reload, tá? Então, passando aqui pedir true nesse terceiro parâmetro, ele vai ser um auto reload e a gente pode usar também um ID, tá? Para armazenar alguma contagem, né? Alguma coisa que a gente possa usar aqui no timer. E por último, a gente tem a função de callback, né, que vai ser executada quando atingir o tempo, certo? Então, para essa função que a gente vai ir quando o timer, né, atingir o seu tempo aí que foi configurado, certo? Então, a gente vai, né, criar esse timer, depois para que ele seja, né, usado, a gente vai ter que inicializá-lo. Então, essa função baseType underline t xtime start, a gente passa qual que é o timer que a gente quer inicializar e a gente pode até dar um tempo aqui também, né, um período, né, ó, quero que ele ligue depois de tanto tempo, ou se quer que ele ligue imediatamente, 0, então é um tempinho que a gente pode, né, deixar de bloqueio para que o timer passe a começar. Então, xtimer, aqui um exemplo, né, xtimer start, passando, né, o handle ali do timer, e aqui 0, então ele vai começar a contar já imediatamente, certo? Lógico que tem, né, se contar imediatamente depende ainda lá da latência, né? Então, se a tarefa do timer, né, tiver com uma prioridade maior, ele vai ter a preempção e vai começar. Se não, vai ter que esperar e aquele gráfico que eu mostrei ali anteriormente, certo? Beleza, a gente pode iniciar e pode parar um timer também manualmente, né? Então, vamos supor que eu quero interromper a contagem do timer em determinado momento. Então, essa função xtimeStop, a gente passa também o handle e também um tempo, né, que a gente quer esperar para que esse timer pare de contar. Então, exemplo aqui, xtimeStop. Tá? A gente passou o handle e aqui 0, então ele vai ser interrompido imediatamente. Beleza? Assim como as tarefas, né, e outras estruturas, ela ocupa espaço, né? Então, se a gente quer gerenciar melhor nossa memória e não quer, né, dependendo da forma que você configurou lá o gerenciamento de memória do FreeRTOS e como você está trabalhando, pode ser que seja interessante você deletar, né, este timer, né, assim como a gente viu lá com as tarefas, filas, semáforos, enfim. Então a gente pode deletar, então simplesmente, né, segue o mesmo padrão, passa o handle do timer e também o tempo, né, um tempo para que você realmente faça a ação. Então, xtimer delete, o handle e vai deletar imediatamente, certo? Então, outra função aqui para a gente trabalhar, no caso, excluindo esse timer. Beleza, então vamos lá para o laboratório 13. Então, eu preparei aqui um exemplo para a gente trabalhar com o timer, para a gente ver aqui na prática ele funcionando. Então, vou abrir aqui, deixa eu vir aqui na minha pasta, aqui, beleza, exemplo 13, ok? Então, vamos lá. Então, ele já vai abrir aqui o exemplo, vamos dar uma analisada antes da gente mandar executar na placa. Beleza, deixa eu dar uma limpada aqui, vamos entrar aqui no código. Então, então a gente vai usar aqui os software timers, tá? Então, nós adicionamos aqui o FreeRTOS /timers, beleza?
neste exemplo, nós temos aí 2 LEDs, né? Cada LED aí é mapeado por um pino, né? Aqui nesses defines e um botão, certo? A gente tem aqui uma tarefa, então task 1, e temos aqui 2 handle para 2 timers, timer 1 e timer 2. Beleza? Fizemos aqui o protótipo da task 1. Tem algumas funções auxiliares, no caso, uma função para iniciar o hardware e 2 funções aqui de callback, timer 1, callback timer 2. Beleza? Então aqui na ppmain a gente, né, cria os timers, tá? Lógico, eu inicializei o hardware aqui antes, né, nessa aplicação. O que faz a inicialização? Faz a configuração dos pinos, então os LEDs como saída e o botão como entrada. Beleza? Aí timer 1 a gente criou, então timer 1, no caso aqui 1000 milissegundos, 1 segundo, do tipo auto reload, aqui o ID 0 e a função callback timer 1. Verificamos se realmente, né, foi criado, beleza? Então aqui a gente não vai ter nenhum problema, mas caso tenha problema, uma forma da gente ver, né, verificando se o valor aqui não está null. Beleza? Aqui o while 1, né, no caso não faz sentido ficar preso aqui, mas poderia ser uma ação que você tomasse aqui, caso o timer não fosse criado. Já no timer 2 aqui eu nem fiz esse teste, né, porque aqui a gente não vai ter nenhum problema, mas é importante saber que há essa possibilidade. Então, xtimer 2, vamos criar, né, timer 2, o nome, o tick aqui 10 segundos, tá? 10.000 milissegundos, é do tipo one shot, tá? Então não é do tipo on reload, a gente passou falso aqui, o ID 0, callback timer 2, beleza? E aí em seguida nós criamos uma task, então vtask 1 é a tarefa, a função que vai ser executada, task 1, o tamanho da stack, beleza? Não passamos nenhum parâmetro, prioridade é 1, e aqui o handle dessa task, tá? O handle dessa task, e aqui o core que está sendo executado, no caso aqui, no core app CPU, certo? Beleza. E aí, imediatamente aqui, né, já vamos startar este timer, tá? Imediatamente já starta esse timer, beleza? Show. Então aqui na task 1, o que está acontecendo na task 1? A gente está no loop infinito, lendo o botão, fazendo um debounce, e aí toda vez que, né, a gente faz esse debounce, que o botão entra aqui, né, realmente foi pressionado, a gente está ligando, na verdade ligando o LED, né? Então liga o LED 2, deixa eu mudar aqui. Não tá legal esse comentário. Então a gente, né, acionou o LED, reiniciou aqui a variável auxiliar do debounce e inicializou o timer 2, tá? Então, no caso aqui a gente tinha inicializado só o timer 1, que é do tipo auto reload, e esse timer 2 é do tipo one shot. Então, a gente inicializou ele aqui, deu uma mensagem e aí beleza, né? Então, eu tô aqui, o que acontece? O timer 1, né, ele foi configurado para ser o timer periódico, né? Então, auto reload, e a cada 1 segundo ele vem e executa isso daqui. Então, esse aqui inverte o estado do LED. E aí ele dá uma mensagem aqui né, foi feita essa mensagem callback. E o timer 2, que é o timer one shot, ele foi iniciado aqui. E após 10 segundos ele vai chamar o callback. O que ele faz? Então ele vai ligar o LED aqui na hora que pressiona o botão. Depois de 10 segundos ele vai desligar este LED. Então é uma saída temporizada, por exemplo, tá? E aí ele diz aqui que foi parado, certo? Então vamos verificar essa aplicação do uso do timers. Eu vou depois mostrar aqui alguns casos que você tem que tomar cuidado aqui dentro da função de callback do timer, mas por enquanto vamos executar na placa. Então, deixa eu já fazer o build flash aqui. Vamos lá, vamos ver se ele vai. Beleza. Só vai. Já tinha feito o build, então vai bem mais rápido aqui. Já está indo para a placa. A placa está aqui. Então, essa aqui é a placa. No caso aqui, eu não tenho um LED externo, mas a gente vai ver pela mensagem aqui, certo? Então, deixa eu tirar aqui. Então, ó, timer 1, callback, então a gente está aqui com o LED piscando, tá? Esse LED, a cada 1 segundo ele está piscando, é relacionado a essa callback do timer 1 que inverte o estado aqui, certo?
E agora, quando a gente pressiona, né, o botão, a gente vai fazer o debounce. E aí, entrando aqui, né, passou pelo debounce, a gente vai ver que ele vai ligar a saída 2, no caso aqui a gente não vai ver, né, vai ver pela mensagem, porque ele vai dar isso aqui. E após 10 segundos, tem que aparecer essa outra mensagem. Então eu vou apertar o botão. Então, timer 2 iniciou. Vamos ver ali. Daqui a pouco ele tem que dar o timer 2 stop. Beleza, timer 2 stop, certo? E aí se eu apertar novamente, ele vai funcionar, tá? Então, a ideia aqui é essa. Então, a gente inicia o timer, no caso, one shot, passou o tempo, ele para e parou, né? Para que eu possa fazer novamente um novo disparo aí de contagem, eu tenho que apertar que é essa rotina aqui do botão que faz isso. Beleza? E o outro ele está periodicamente acontecendo. Então aconteceu ali, interrupção, voltou, ele já automaticamente se carrega e está fazendo aí de forma periódica, hein? No caso de 1 segundo. Certo? Agora um detalhe que a gente tem que tomar cuidado, né? Nessa rotina de tratamento do timer, a gente não ficar preso, né, aqui dentro. Então, se a gente ficar preso ou fazer muita coisa aqui dentro, ela pode influenciar no tempo de outros timers, tá? Então, por exemplo, aqui eu vou dar um vtask delay. Vtask delay. PDMS. Opa! PDMS to ticks de... Ah, aqui eu tô com a ajuda do... Tô com a ajuda aqui do copiloto. Beleza. Ó, ele vai para mim. Espera um segundo. Beleza? Então vamos esperar um segundo. Um segundo não, vamos esperar mais aqui. Vamos esperar 5 segundos para ver o que acontece aqui. Vamos ver o que acontece com o LED. Então, compilando aqui. Passar para a placa. E aí vamos ver o que acontece quando a gente entrar aqui e dar esse stop. Então, beleza, o timer 1 foi criado, tá lá dando callback e tal. Aí a gente vai pressionar aqui o timer 2 start, tá? Ainda não passou os 10 segundos, né? Então, tá lá, beleza. Timer 2 stop. Olha o que aconteceu com o timer 1 que dava o callback. Né? Tá preso. Tá? Então, só voltou a funcionar depois que passou esses 5 segundos que a gente colocou com esse vtask delay. Tá? Então, essa tarefa ficou bloqueada aqui. Então, tem que tomar cuidado para não deixar a tarefa bloqueada aqui ou executar. Então, tenta fazer algo mais rápido aí, sei lá, um semáforo, algo que você tenha uma rotina rápida, né? Como, por exemplo, o Event Groups, que a gente vai ver daqui a pouco, enfim, certo? Então, era esse exemplo que eu queria mostrar aqui do timer. Deixa eu ver se eu tinha preparado mais exemplos ou era só este exemplo. Só este exemplo, tá? Então, dê uma estudada, vê toda a API do timer, tá? Então, tá aqui a API, tá? Tem mais funções que a gente não viu, né, mostrei as principais, mas, por exemplo, se você quiser iniciar o timer a partir de uma interrupção, né, start from ISR, enfim, dá para você pegar o ID, né, que a gente não chegou a usar também, dá para você dar o reset, o delete que a gente viu, mudar o período, né, enfim. Então, tem algumas funções que dá para a gente trabalhar aqui. Tentem usar essas funções também nos testes aí de vocês e aplicações. E aí fica de exercício, né, para ser feito. Então, nesse exemplo, né, que está disponível, então só entrar lá no GitHub já vai estar atualizado. Você adiciona mais 2 timers, tá? Para esse exemplo, então vamos adicionar mais 2 ali. Um desses timers adicionais, você vai, né, os outros que já estão lá, eles vão funcionar do mesmo jeito que está lá, tá? Então, esses 2 outros aqui, um você vai usar para fazer uma amostra do canal AD. Então, a cada 100 milissegundos, tá? Exemplo bem simples, é só para a gente exercitar e pegar uma informação. E aí, o outro timer, a gente vai temporizar ele, né? Do tipo one shot, né? Pelo que tá vendo, a gente está vendo aí. E após 20 segundos, todo o sistema, né? Então, todo o sistema vai parar. Então, você vê aí se você vai dar, né? Vai suspender todas as tarefas, suspender o schedule, o que você vai fazer para parar todo o sistema após 20 segundos. Então, você vai fazer
nessas amostragens, o timer vai estar lá piscando e tal, mas aí, né, depois de 20 segundos que você ligou, tudo vai parar de funcionar, certo? Então, só um exemplo aí simples para exercitar o uso do timer, one shot, né, e também o periódico, junto já com o exemplo ali que você já pegou, né, feito, beleza? Então é isso, qualquer dúvida, só entrar em contato.